Prezados amigos, estamos iniciando o nosso programa de hoje. Felizes por mais este reencontro com você, caro amigo, você, cara amiga. Disciplina, dinheiro e determinismo são os três tópicos que nós vamos examinar aqui no quadro Reflexões de A a Z. Disciplina, poucas pessoas se sujeitam a ela, mas ela é fundamental para o sucesso em qualquer esfera de ação humana. Dinheiro, quem não deseja possuir? Mas até que ponto vale perseguir desenfreadamente a sua busca? Dinheiro traz mesmo felicidade? Determinismo, somos joguetes do destino ou somos os construtores dele? Qual é o grau de autonomia de que dispomos aqui na Terra para gerir as nossas vidas? Temos ainda perguntas e respostas com o relato de uma pessoa que se diz muito incomodada com o fato de ter alguns sonhos repetitivos. E o Fonte Allan Kardec, eu retomarei o tema que eu venho abordando já há algumas semanas, que é sobre os anjos da guarda, espíritos protetores. Uma realização da Associação de Divulgadores de Espiritismo do Paraná. Diálogo Espírita está no ar. Nosso programa de hoje inicia com o quadro Reflexões de A a Z. Vou logo passar aqui para a Andréia para falar um pouquinho sobre disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. A mensagem de Emmanuel para o nosso querido Chico, quando ele abordava sobre o tema de mediunidade, Emmanuel disse: vamos seguindo na disciplina, disciplina, disciplina. A disciplina é o exercício que nós precisamos treinar no nosso dia a dia. Coisas simples do dia a dia mesmo. Precisamos nos disciplinar, é a sequência, é o hábito, fazer da forma correta, cuidar do corpo e cuidar do espírito. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis fala muito sobre a vontade. E ele traz que a vontade, sem disciplina, ela se dispersa. E a vontade é o grande atributo do espírito. Então, se nós treinarmos, nós podemos melhorar muito a nossa disciplina. A disciplina, então, ela tem a ver com a nossa evolução moral. O contrário de disciplina é a preguiça, é a procrastinação, é deixarmos para lá, é aquela ansiedade que nos dá de fazer uma tarefa e a gente não conseguir dar o primeiro passo, fazer o passo inicial. Motivação gera disciplina, mas se a gente observar a palavra motivação, é o que motiva a ação. Precisamos iniciar e para iniciar o motor é a disciplina. Então, é um tema extremamente importante. Faz parte da evolução, faz parte da nossa aprendizagem aqui no plano terreno. Todos nós podemos melhorar no aspecto disciplinar. Tanto a disciplina do pensamento, dos cuidados físicos, dos cuidados espirituais e assim por diante. A pessoa regrada, ou seja, que tem disciplina, ela só tem a ganhar com isso, né? Isso faz bem não só para ela, em todos os aspectos da existência, como a Andréia acabou de colocar, como também perante as outras pessoas. O conceito dela se eleva. A pessoa que é indisciplinada, ela vira e mexe, pode ser vítima ou merecedora, mas de críticas, né? As pessoas às vezes não respeitam muito. A pessoa disciplinada é ao contrário, ela se torna uma pessoa sempre confiável, né? Sabe-se que se aquela pessoa ela tem por norma de vida ser pontual, assídua, cumpridora dos seus deveres, então perante as outras pessoas, as pessoas confiam mais nela, né? Então, sabe que podem contar com ela, que quando ela diz que fará tal coisa, ela fará. Há situações excepcionais e ela vai provavelmente tomar uma providência antes de avisar qualquer coisa. Mas fundamentalmente serve para nós, né? Então, desde a saúde física, ter vida regrada de horário, não é uma disciplina férrea. Sempre tem as exceções, tem os momentos que a gente pode relaxar, em férias, você pode mudar um pouco os seus hábitos, né?
Mas, de um modo geral, a gente tem que manter esse critério, estabelecer regras para nós mesmos. Isso só faz bem. A gente ganha tempo, maximiza o tempo, né? A gente mantém, no caso da saúde física, quando a gente faz uma dieta, academia, as nossas, mesmo que sejam meras, apenas as caminhadas, achar tempo para estudar, para leitura, não ficar só no celular. Às vezes a gente tem aquela tentação, não é? De ficar no mais fácil, ou só na frente da televisão. Nada impede que a gente tenha os nossos momentos de lazer, desde que sejam úteis, né, bons, saudáveis, mas também no seu devido tempo. Então eu acho que disciplina realmente, felizmente eu me considero uma pessoa bastante disciplinada. Não ofende ninguém e acho que só valoriza a pessoa. Bom, nosso segundo item aqui é bem diferente, mas vocês perceberam que tudo começa com a letra D, né? De disciplina a gente vai para dinheiro, uma coisa bem diferente. Mateus, na vida não só do espírita, né? Não só, mas as pessoas em geral, como é que elas devem ver o dinheiro em relação à vida? Para que serve? Como é que devemos lidar com o dinheiro? Uhum. O dinheiro tem uma coincidência com a disciplina, né? Que é justamente essa de estabilização da vida, né? Como o Wilson acabou de pontuar, né? A disciplina ela torna a gente pessoas mais confiáveis, mais estáveis, porque então nós temos condições de controlar melhor as nossas ações, né? E só antes de entrar no dinheiro, só mencionar que essa pontuação de disciplina em 3 etapas, né? Ela é bastante interessante porque faz a gente pensar em formas de disciplina e, como toda virtude, ela tem 3 formas, que são uma forma virtuosa mesmo e 2 formas viciosas, né? Que são, então, os problemas da falta e do excesso e a disciplina no meio termo. Mas muito bem, então, o dinheiro, né? Ele é esse recurso que nós temos para principalmente o bem-estar e também, em certo ponto, para a própria felicidade, né? Os espíritos mesmos, eles dizem para nós, no livro dos espíritos, que a felicidade consiste de 2 coisas, a consciência tranquila e a posse do necessário. Então, não adianta a gente ter a consciência tranquila nesse mundo se nós estamos passando fome, se nós estamos doentes sem remédio. Isso invariavelmente traria tristeza para nós, né? Ainda assim, o dinheiro não pode ser visto como um recurso absoluto, né? Porque então, além dessas premissas materiais, existem as necessidades espirituais. Então, existem coisas que o dinheiro simplesmente não compra mesmo, né? Não é simplesmente um clichê, é a própria verdade, né? É claro, o dinheiro é muito bem-vindo, né? Ele vai nos dar aquela estabilidade, ele vai nos ajudar a sermos úteis, inclusive, né? Às vezes para as pessoas, ou a não atrapalhar pelo menos os outros, né? Então, ele tem essa dupla face, né? Porque, como toda coisa do mundo, ele é algo limitado, né? O dinheiro, por isso que eu coloquei até na abertura, não é? Que até que ponto vale a busca desenfreada pelo dinheiro. O dinheiro ele tem a sua utilidade, é necessário, né? Porque nós não conseguimos viver sozinhos, produzir tudo que nós precisamos, roupas, alimentos, nós dependemos dos outros. Então, isso é uma maneira de mensurar o trabalho alheio e as relações de todo tipo que nós temos com todos os tipos de profissionais, desde o médico, o motorista do coletivo e por aí afora. Não há necessidade de nos estendermos mais sobre esse aspecto. Então, há essa necessidade desta posse, mas a busca desenfreada, tornar a busca pelo dinheiro uma razão de vida, é que é o problema. Então, realmente, como ele bem lembrou, a disciplina de nós sabermos nos conter, ter aquilo que é o necessário, mas sem ficar acumulando, sem prejudicar os outros aspectos da nossa vida, inclusive o espiritual, pela busca do dinheiro. Antes de você passar para o terceiro item, aí eu faço aquela brincadeirinha. Dizem que
dinheiro não compra a felicidade, mas manda buscar, né? Você acha que é assim mesmo? Dinheiro é um recurso que Deus nos permite. E como a gente já conhece uma passagem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente não pode se cegar pelo dinheiro. O dinheiro é apenas um recurso. E Emmanuel, ele trata com uma metáfora o dinheiro. Ele fala que é muito semelhante à circulação, né? O dinheiro coloca as ações em movimento. Se nós não tivermos dinheiro, nós não conseguimos, por exemplo, manter essa casa espírita, nós não conseguimos fazer as ações no bem, nós precisamos desse recurso. Só que o problema é que ali, segundo o Evangelho, né, no capítulo 16, se eu não me engano, ele fala que Deus empresta e Deus pode remover. A gente não pode desenvolver apego com esse bem. E é o que mais acontece. Então é muito mais difícil a prova de um indivíduo que vem numa vida agora com uma situação muito abastada em financeiro, porque ele se perde, o dinheiro seduz. É como se ele se empoderasse. Na medida que ele se empodera, ele vai ter dificuldade de ter o olhar empático para o outro. Então ele acumula uma soma muito grande, um volume muito grande financeiro, e ele não consegue ter o olhar para o outro. Então, em algum momento, ele vai ter que responder por essas ações. Então, é um cuidado que a gente tem. O dinheiro está dentro da lei de progresso, ele é necessário. Não é porque a gente tem essa ou aquela outra religião que a gente precisa achar que não pode usar a energia positiva do dinheiro, né? Então é uma energia poderosa. Com certeza. E já você pode continuar ali para começar esse terceiro item, que é determinismo. Nós temos falado, inclusive, agora em programas, nesses últimos programas, sobre destino, sobre livre-arbítrio. Esses conceitos estão entrelaçados ao determinismo. Gostaria que você comentasse um pouquinho. Na doutrina espírita, a gente entende o determinismo dentro do aspecto da lei de causa e efeito. Então, nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher as decisões que vamos tomar no dia a dia, na nossa vida, com relação a todos os aspectos da nossa vida. E a partir dessas decisões que Deus nos concede o poder de escolha, do livre-arbítrio, nós vamos ter o resultado dessas decisões, dessas escolhas. Então, o determinismo aqui está ligado muito à lei de causa e efeito. Ele não é uma coisa tão radical, ele não é extremista, ele não é... Bom, então, se nós fôssemos pelo lado do determinismo de forma radical, nós não teríamos livre-arbítrio. Assim como quando a gente pensa num aspecto fatalista, não é? Então, nós precisamos entender dentro da doutrina como a gente entende a lei de causa e efeito. Eu posso escolher ir por esse caminho? Posso, mas eu respondo por essa escolha. Então, ele é relativo. Então, aquela historinha também, um ditadinho popular que diz que está escrito nas estrelas, né? Uhum. É até bonito, né? É poético. De certo, se a gente considerar, né, Andréia e Mateus, que esse entrelaçamento que nós fazemos parte de todo desse universo, né? Todos os espaços siderais, nós estamos em rede de pensamentos, de interações emocionais, de sentimentos e tudo. Quando a gente fala em estrela, é muito bonito, porque estrela as estrelas são criações divinas também, né? Então, de certa forma, a gente vê por trás das estrelas o próprio Deus. Mas nem Deus determina, né? Porque às vezes nós temos experiências amargas, difíceis, provações dolorosas, expiações muito difíceis que nós temos que superar, que são realmente expiações por conta de atos praticados em vidas pregressas ou até nesta de uma maneira irresponsável, erramos e temos que arcar com as consequências, ou por escolhas nossas. Nós falamos em outro momento sobre o planejamento reencarnatório. Então lá estão as bases do que nós vamos passar em cada reencarnação, no caso a próxima. Mas em chegando aqui a gente pode mudar muita coisa, porque o nosso livre-arbítrio sempre ele é autônomo,
né? Ele é soberano para mudar isso aí, especialmente quando para melhor, né? Até porque, é bom que se frise, ninguém vem condicionado ou destinado a praticar mal. Nós podemos até ter problemas materiais, né, determinados, mas ninguém vem, por exemplo, para tirar a vida de ninguém. Ninguém não está no destino de ninguém. Você quer usar a palavra um pouquinho? Uhum. Nesse contexto, nós podemos nascer sujeitos a uma certa probabilidade maior de morrermos, por exemplo, assassinados, né, se nós formos encarnar em um meio perigoso, né, um meio violento, mas não predeterminados para isso, né, porque isso exigiria que alguém estivesse predeterminado a matar, e isso não existe na lei de Deus, né? Ninguém está nunca fadado a cometer o mal. Então, essa é a visão que os espíritos colocam, né? Só arremataria dizendo que um outro aspecto de determinismo que é bastante positivo para a gente é o aspecto atemporal, né? Extrapolando até mesmo o longo prazo, pensando que em algum momento da nossa vida de espírito nós necessariamente seremos perfeitos. E esse é um pensamento muito encorajador para a gente, porque mostra que em algum momento nós vamos encontrar os recursos, né, dentro de nós mesmos, a força dentro de nós mesmos para ganharmos aquelas virtudes e vencermos as dificuldades que nós temos, né? É a vigência da lei do progresso, né? Então isso é uma coisa fatal. A lei do progresso, ela nos impulsiona para o futuro, para frente, sempre para o melhor, para o mais perfeito. Então ficamos por aqui, seguem os nossos demais quadros. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, plantio, cultivo e colheita. No editorial, os jovens necessitam a atenção urgente do movimento espírita. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, Jesus, o juízo final e a volta do Messias. E ainda, embriões congelados e o enigma do espírito, o que acontece durante 30 anos de espera. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos. No Perguntas e Respostas de hoje, nos enviaram a seguinte questão. De vez em quando eu sonho com coisas que me deixam assustada. Pode ser uma premonição? Essas coisas irão acontecer? Há muita conversa, muita interpretação, muita ideia em torno do significado dos sonhos. Segundo o Espiritismo, no sono nós temos um desprendimento parcial do espírito e podemos ou não nos lembrar dos sonhos que tivemos, são mais ou menos lúcidos. Só que esses sonhos podem ter diferentes tipos de causas. Eles podem ser fisiológicos, decorrem de algum mal-estar físico, de alguma situação física que repercute no nosso imaginário e nós contactamos com ela nesse início de desprendimento do sono. Por exemplo, se nós nos dedicamos a uma atividade repetitiva, mecânica, um barulho contínuo durante o dia, à medida que começamos a pegar no sono, qual é o primeiro pensamento com o qual entramos em contato? Aquele que alimentamos e que gravitou ao redor da nossa mente durante o dia inteiro. Nós escutamos o barulho ou rememoramos a atividade repetitiva que fizemos. É natural. No desprendimento do médium, por exemplo, o primeiro contato que às vezes ele tem é com as próprias formas de pensamentos que ele alimenta. Depois, com o resto do ambiente espiritual. Outro tipo de sonho que nós podemos lembrar são os simbólicos. Pode decorrer de uma vivência espiritual real, às vezes, ou de subconsciente aflorando, ou de medos imaginários, mas nós não conseguimos nos lembrar dele com detalhes. Eles ficam na nossa memória e às vezes até podem ser avisos através de símbolos. Normalmente também não nos causam tanto medo. E podemos ter sonhos também, e que nos lembramos, que são realmente vivências espirituais. A maioria das nossas vivências espirituais nós não lembramos. Nosso cérebro físico não tem a necessária dimensão vibratória para manter a lembrança dos nossos desprendimentos durante o sono na usualidade dos casos. Quando nós acordamos muito rápido, nós ainda trazemos a imagem da última reminiscência, do último ambiente espiritual onde estávamos, mas ela acaba se apagando se permanecemos mais tempo ainda acordados ou em vigília no corpo físico.
os nossos contatos espirituais, que às vezes lembramos, eles podem ser de duas espécies. Eles podem ser com espíritos inferiores, que querem nos causar medo, que querem nos impor ideias imaginárias, nos influenciar para caminhos que não são os corretos. E se isso nos causa medo, quando lembramos, é um sinal do quê? De que há alguma coisa errada. Não deveríamos, nas nossas vivências espirituais, manter o medo. Se tivéssemos um aviso positivo de uma entidade boa sobre alguma coisa que vai acontecer para que nos preparássemos para ela, seriam coisas naturais na nossa programação reencarnatória. Não seria normal termos medo. Então, se conservamos essa sensação de medo, nós temos que vigiar e analisar os nossos pensamentos para ponderarmos. Se é uma lembrança ruim própria, vamos deixar de lado e ignorar. Se é uma influência espiritual negativa de alguém que quer nos ocasionar um mal ou nos dar um conselho errado, não vamos seguir, e o medo acaba. Se nós nos lembramos realmente de alguma vivência espiritual premonitória, de alguma coisa que vai acontecer de fato, que nós captamos por nós mesmos através das funções anímicas da nossa alma, ou que muito excepcionalmente nos são avisadas por nossos benfeitores para que nos preparemos melhor para ela, porque eles não nos avisam se não tiver utilidade, e normalmente não tem, nós não conservamos medo. Veja o caso de Abraham Lincoln, por exemplo. Ele viu seu próprio corpo exposto alguns dias antes de morrer no salão da Casa Branca. E não teve medo, porque era parte natural da sua programação reencarnatória. Então, os avisos espirituais que recebemos, que realmente são premonitórios, normalmente nós não temos medo, não. Se nós temos sonhos e temos medo, vamos orar antes de dormir, entregar a Deus e lembrar que Ele nos protege, que o medo não é de origem divina, é da nossa fraqueza. Vamos nos fortalecer no bem. Muita paz. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Nosso Fonte Allan Kardec de hoje, vamos falar mais um pouquinho sobre espíritos protetores. Estamos aí no decorrer de alguns programas já, fazendo alguns comentários. É um capítulo muito interessante do Livro dos Espíritos, principalmente, em que é a fonte que nós estamos nos baseando. O item que eu tenho aqui, o primeiro deles para hoje, é o seguinte. Em resumo, as quedas morais ocorrem por fraqueza, negligência ou orgulho do protegido e não por incapacidade do protetor. Vejam só que interessante. Então, às vezes, vocês conhecem aquele ditadinho assim, muita gente diz, meu santo é forte? Pois é, não é questão do espírito, o protetor ser forte ou fraco. Ele não é fraco, se ele assume essa responsabilidade de proteger alguém, de orientá-lo durante uma existência inteira, nós vimos antes de que pode ser até mais de uma existência, né? Ele tem condições. O problema é nosso, de não ouvi-lo, quando às vezes ele se afasta, nós vimos isso também. Então é por nossa fraqueza, ele diz, faça assim, faça oração, o indivíduo não faz. Deixe fazer aquilo, ele faz. Ou seja, ele é teimoso, ou por preguiça, por negligência, ou por orgulho. Não, eu sei o que é melhor para mim. Eu quero fazer desse jeito. Às vezes vem aquela conversinha no ouvido, né? Olha, quem sabe assim, pondere e tal, mude de ideia. Não, eu vou fazer, porque eu quero. E eu sou mais eu. E aí dá o que dá. Como se diz o ditado, a pessoa acaba dando com os burros d'água. Outro item aqui. Às vezes não é necessária a presença permanente do protetor junto ao protegido. É claro, especialmente à medida que o espírito vai evoluindo, é igual a criança. Nos primeiros dias, e meses, semanas, meses, anos,
cada vez um pouco menos, ela depende dos pais para tudo, né? Para se alimentar, para andar, ela nem anda, ou seja, então para se locomover, ela depende em tudo, 100%. E à medida que ela vai adquirindo, vai crescendo e desenvolvendo as suas condições físicas, ela passa a assumir um grau de autonomia, digamos assim, relacionado, né? Proporcional à fase de seu desenvolvimento físico. Nós, espiritualmente, ocorre a mesma coisa. À medida que por exemplo, vamos aí colocar aí, digamos, um espírito Chico Xavier, ele não precisa da tutela permanente de um espírito desencarnado. Ele tinha o espírito Emmanuel praticamente sempre ao seu lado por causa da tarefa mediúnica que ele desenvolvia. Então é diferente. Nós também, para todas as coisas, né? Mas nós dependemos mais das coisas do dia a dia, né? A nossa vida familiar, o trabalho, o trânsito, coisas menores. À medida que nós nos tornamos mais cuidadosos, né? E, como disse, espiritualmente mais maduros, nós podemos dispensar um pouco essa presença deles. Eles veem que o seu tutelado está se conduzindo bem. Não precisa o tempo todo ele estar ali passando orientação. Chega um estágio em que não há mais necessidade do protetor. Em outras palavras, eles colocam lá, está lá no Livro dos Espíritos, o escolar não precisa mais do mestre. Vejam só que interessante. Também continua aí. Saímos da infância, da tutela dos pais, em grande parte, e vamos frequentar a escola. E aí nós vamos lá com o nosso aprendizado desde a alfabetização. A partir de certo momento, ele aprende a ser quase que um autodidata, né? Hoje em dia, com os novos conceitos de educação, passou-se muito mais depender do próprio aluno do que propriamente do conteúdo que o professor passa. O professor, hoje em dia, ele é um facilitador, né? Ele é um intermediário. Ele coloca sob a responsabilidade do aluno para fazer a pesquisa, para estudar. Então, aí entra o papel do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é progressivo. À medida que o espírito se desenvolve, mais capacidade ele tem porque se ele errar, ele vai ter que recomeçar e corrigir onde estava errado. Então, reprova e vai permanecer naquele mais, aprende um pouquinho mais e o seu livre-arbítrio se amplia. Temos tempo para mais um item aqui. Por que a ação do protetor é oculta e não ostensiva? Porque o protegido precisa caminhar pelas próprias pernas. Está lá no Livro dos Espíritos. Senão não precisaria. Aí cadê o mérito? Continua ainda, aí a gente já fecha. Ele precisa adquirir experiência, desenvolver habilidades, ter mérito nas decisões, sabedoria no uso do livre-arbítrio. Reforçando o que eu acabei de falar sobre o livre-arbítrio. Então, é oculta. Às vezes vem por uma intuição, se mistura com os nossos próprios pensamentos, a gente às vezes até não consegue separar dos outros. Não é o mais importante, o importante é o teor, é o conteúdo, é a qualidade do que é assoprado, digamos assim, para nós. E muitas vezes não vem assim numa voz, mesmo muda, digamos assim, naquela voz interior. Simplesmente nós somos conduzidos. Passamos a trazer da nossa própria bagagem espiritual algum pensamento, raciocinamos em cima de algum... Na hora que nós estamos meditando em relação a um determinado tema, aquilo vem espontaneamente e nós achamos que muitas vezes que é só fruto do nosso próprio conhecimento e às vezes não é. Bem, próximo programa a gente vai falar mais um pouquinho sobre o papel dos espíritos protetores nas nossas vidas. Até lá.